de hoje nós vamos começarmos a falar sobre elaboração de projeto de pesquisa. Tem diferença, tá, do projeto de pesquisa para a elaboração do artigo, da monografia. O projeto é aquela etapa que você começa então a pensar como que vai ser a construção do seu trabalho final, certo? Como se fosse uma casa, né? Você começa a idealizar a sua casa, a fazer a sua casa, o seu consultório, o seu escritório. Primeiro você começa a pensar, bem, eu quero uma mesa X, um ambiente amplo, com boa luminosidade, eu quero sofá, eu quero mesa, eu quero cadeira. Enfim, você começa a idealizar tudo isso na sua cabeça. Depois você vai contratar um arquiteto, um engenheiro, e esse engenheiro vai dizer, olha, não suporta essas colunas, essas vigas, né? E o arquiteto vai dizer, olha, essa sala aqui é muito ampla e você vai perder espaço de ventilação, enfim. Então você idealizou, depois quando você começa a colocar isso no papel, você começa a apresentar aí o que cabe dentro da sua realidade e o que não cabe dentro da sua realidade. O projeto de pesquisa serve para isso. Às vezes a gente pensa muito sobre como a gente vai fazer a pesquisa e quando a gente começa a colocar em prática de fato, escrever, a gente começa a se deparar com as facilidades, com as dificuldades e às vezes a gente começa a enxergar um outro ângulo da pesquisa que a gente não tinha visto até o presente momento. Os meus alunos, eles têm um costume muito grande de chegar para mim e falar assim, Gesiane, está tudo na minha cabeça. Quando eu vou colocar no papel, eu travo. Quem se identifica aí com isso? Com essa observação? Tenho certeza que muita gente que está assistindo esse vídeo vai se identificar com isso. E aí eu digo assim, olha, comece a colocar no papel sem medo de ser feliz. Comece a colocar ali acreditando que é o máximo que você pode doar. Porque eu só posso corrigir o seu trabalho e ter acesso ao seu trabalho a partir do momento que você começa a me apresentar as suas ideias. Enquanto você não apresenta as suas ideias, eu não tenho como conduzir o seu trabalho, eu não tenho como te orientar dentro do seu trabalho. Então, às vezes a pessoa fala para mim, aí eu digo assim, então coloca tudo isso que você acabou de falar para mim no papel. Eu quero que você escreva sobre isso, mas eu travo. Escreve travando, escreve de maneira informal, não precisa ter uma linguagem linda, bonita e maravilhosa, mas a partir daí que o orientador vai conseguir conduzir, né, o seu trabalho, continuidade do seu trabalho. Então, o projeto de pesquisa é o esboço de como que vai ser sua pesquisa no futuro. Esse projeto, ele serve tanto para você fazer o seu trabalho final da graduação, da especialização ou do seu mestrado e doutorado. Geralmente, mestrado e doutorado, eles já pedem um projeto de pesquisa como uma das etapas do processo seletivo, tá? O projeto de pesquisa, ele se divide em algumas etapas e hoje nós vamos começar pela introdução, mas nós vamos falar só um ponto da introdução, que é a justificativa. Então, a introdução, ela se subdivide em todas essas etapas: justificativa, problema, hipótese, objetivos. E os objetivos, eles ainda se subdividem em outras subcategorias, que são os objetivos geral e os objetivos específicos. A introdução, quando ela é projeto, na maioria das vezes, ela é exigida dessa maneira que eu coloquei aqui para vocês. O número 1 é introdução, aí você coloca 1.1 justificativa, 1.2 problema, 1.3 hipótese, 1.4 objetivos, 1.4.1 geral, 1.4.2 específicos. Isso geralmente é exigido dessa maneira, mas pode ser que outras pessoas exijam de outra forma. Quando você está elaborando monografia, trabalho final, essa introdução, todas essas etapas, elas viram texto corrido, elas viram ali então como se fosse uma redação. Mas mais pra frente a gente fala sobre isso. O que seria a justificativa então? Se eu escolhi falar sobre um tema, eu já dei título ao meu trabalho, eu já dei um nome ao meu trabalho. Se eu escolhi falar sobre esse tema, eu tenho que pensar nas seguintes perguntas. O que motiva falar sobre isso? O que me motiva a falar sobre isso? Com o que desperta meu interesse falar sobre esse tema? E qual é a contribuição que esse tema vai trazer para essa ciência, para a ciência que eu estou focada, que eu estou me formando? Pensando que sempre quando a gente vai escrever, apesar de eu ter feito uma pergunta na primeira pessoa, né, o que te motiva? Aí você vai me responder, o que me motiva, eu me motivo.
Na hora de você escrever, de você colocar isso no papel, vem de uma maneira muito mais formal. Então você sempre escreve ou em terceira pessoa ou de maneira impessoal. Então assim, falar sobre o estresse na atualidade traz uma maior reflexão sobre quais são os fatores estressores que mais têm influenciado o desequilíbrio, certo? E daí por diante. Então você está justificando a importância de falar sobre esse tema, o motivo de falar sobre esse tema e o que desperta maior interesse dentro desse tema. Então falamos hoje sobre o projeto de pesquisa, o passo inicial de um projeto de pesquisa, as etapas da introdução e a primeira etapa, que é a justificativa. No próximo vídeo nós vamos falar sobre problema e hipótese, as duas próximas etapas. Até lá!